Que Jesus nos abençoe neste propósito, onde nós buscamos, através do estudo, aprendermos um pouco mais no que a doutrina espírita nos oferece, para que no nosso dia a dia possamos nós entendermos e compreendermos o Evangelho de nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia. Vamos dar continuidade aos estudos de domingo, onde nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, no capítulo 4, da lei de reprodução, com o subtítulo Casamento e Celibato. Vamos abordar, então, como reflexão, nas questões 695 a 699. Ok, então vamos dar sequência. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Vamos à resposta para a gente comentar. A resposta vem: é um progresso na marcha da humanidade. Primeiro, nós vamos ver que Kardec, na questão, nos fala da lei da natureza. Então, nós não podemos fugir, não tem jeito, é da natureza. E o que Kardec está questionando com relação à lei da natureza? Que o casamento é a união permanente de dois seres. Então, na questão de Kardec, nós vamos observar que ele já está discernindo para nós que o casamento é a união permanente de dois seres. E aí vamos entender o que são esses seres. Vamos ver que são as almas. São as almas em que nós somos nós. Então, nós estamos na lei da natureza, nós estamos dentro da lei da natureza. E quem são essas almas? Nós vamos entender que a doutrina espírita nos esclarece que almas podemos entender por polaridade masculina e polaridade feminina, onde nós buscamos, através da providência divina, nos nossos reencarne, buscando em uma polaridade masculina e uma polaridade feminina, para que nós possamos crescer, evoluir, progredir. Vamos buscar uma vértice onde nós vamos dizer que a nossa irmã Laura, no livro Nosso Lar, nos esclarece que nós temos como se fosse uma vértice, onde nós temos em direção aos céus o feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Quando reencarnamos com o corpo, com o físico, na condição de feminino, nós estamos, então, envolvidos nas inspirações criadoras da vida, como sentimento. Com esse sentimento feminino, nós vamos conseguir, então, através da reencarnação, este envolvimento, esta interação com as inspirações criadoras da vida. E quando nós estamos reencarnados como polaridade masculina, nós vamos trabalhar, então, com uma eficiência, com uma naturalidade, vamos entender na expressão de Kardec, lei natural. Então, nós vamos ter o mais propício, o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. São as considerações da Terra, da matéria, onde nós vamos sempre estar ali envolvido no que diz respeito ao ambiente da Terra. Então vamos encontrar no livro Nosso Lar, no capítulo 20,
intitulado Noções de Lar, da nossa querida companheira Laura. Então, essas duas setas, né, nos mostrando em direção ao alto, aos céus, e em direção ao degrau da terra. Onde, quando diz respeito à polaridade feminina, a mulher em si vai ter a possibilidades, a condição de trabalhar na ternura, na humildade, na delicadeza, no sentimento, na intuição. Isso tudo mostrando o amor que a polaridade feminina consegue, então, inteirar, somar, vivenciar no planeta Terra, reencarnada na condição feminina. E com relação ao homem, nós vamos ver que o homem vai ter a possibilidade de trabalhar na energia, na fortaleza, no poder, na inteligência, na iniciativa, fazendo isso tudo a sua sabedoria. É o que nós temos de conhecimento que a doutrina espírita nos esclarece. Amor e sabedoria. Então, com essas duas condições, o espírito evolui, esclarece, progride. E é o que nós temos como amparo, como bênção, como proteção divina, da providência divina para conosco, onde nós podemos, ao nosso reencarne, tanto na polaridade feminina quanto na polaridade masculina, unir, reunir, vivenciar a sabedoria, o amor. E esses dois sentimentos fazem com que nós criamos, então, esta vértice, unindo os dois pontos em que nós temos de oportunidade de estarmos reencarnados no planeta. Ora homem, ora mulher. Vamos falar homem e mulher até mesmo para entendimento, quando na verdade nós estamos buscando refletir, entender o sentimento. A psicologia ainda mais abrangente, mais profunda que a doutrina espírita nos esclarece. Onde nós vamos ver em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, que ao se unirem homem e mulher, torna-se uma só carne. Veja bem, que ensinamento, uma só carne, porque na verdade não é que vai ter o homem e a mulher fisicamente numa condição intrínseca de se formarem, de se posicionarem, de se viverem como se fosse um só. Pois fisicamente um é um, o outro é outro. Mas na evolução, no progresso, nós vamos entender que nós estamos trabalhando em espírito, em esclarecimento, em evolução. Então nós vamos compreender um pouquinho mais que quando Mateus nos disse uma só carne, quando Jesus nos disse uma só carne através de Mateus, na verdade, é esse sentimento de sabedoria e de amor, que é o intelecto mais a condição sentimento de amor, inteirando os dois em uma só condição espiritual, para que aí sim a evolução, o aperfeiçoamento começam a ter ênfase de servidores fiéis na seara de Jesus. Vamos entender quando nós falamos de casamento, o que casamento à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Na verdade, é a união de dois seres. Vamos entender que seres agora estamos começando a envolver não só na condição física,
mas muito além, na condição de sentimentos, de utilização de condição de vivência, de somas de experiências em que nós vamos aos poucos conquistando, adquirindo. Onde na polaridade psíquica nós começamos então a trabalhar em espírito esse entendimento do que vem a ser as polaridades psíquicas. As polaridades que se atraem, na verdade, não são os corpos de homem e mulher, homem, mulher, mulher. Não são. São as polaridades psíquicas, espirituais, que se atraem. No popular, que muitos dizem, né, a química, aquela química aconteceu, né, e se aproximaram e conseguiram, então, no olhar, ou mesmo no chegar próximo, acaba tendo uma coisa a mais, algo a mais que ainda não se entende. Vamos, então, agora começar a entender. Que é essa polaridade psíquica que faz com que dois seres se atraem e começa, então, na verdade, inicia-se ali, na atual reencarnação, a continuação do aprendizado, do aprimoramento, do esclarecimento, do progresso espiritual de cada um de nós. É a continuação. E a resiliência umas para com as outras, onde nós vamos, então, começando a dar aquela contribuição de mansuetude, de delicadeza, de ternura, de inteligência, de forças, onde um inteira, um ajuda o outro. Veja bem que bonito, que belo. Todas as docilidades e meiguices da polaridade feminina, somada, inteirada, fortificada com as polaridades masculinas de força, de resistência, de inteligência, de raciocínio, de condições para que o equilíbrio ali possa dar continuidade na evolução do ser. Emmanuel nos diz que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Porque é no lar que o homem começa, ou melhor, continua, né? O homem continua na sua escalada na Terra, para que entenda e passe a vivenciar esses sentimentos que nós estamos vendo de polaridades psíquicas. Por isso que ele falou que a lei, está na lei da natureza o casamento, e que essa união permanente. Então, Emmanuel está nos colocando que o lar, no lar, é onde a criatura recebe essas bases do sentimento. O sentimento nos dá a condição de todas as maravilhas, todos os momentos de delicadeza, de raciocínio da polaridade feminina, que é aquelas docilidades. E, ao mesmo tempo, nos dá como complemento no lar a base do caráter, da condição onde a criança, o jovem, o adulto, o idoso, onde quer que esteja, ele vai ter aquele caráter, aquela maneira de ser condescente, equilibrada, sempre ali discernindo o bem, o mal, o bom, o belo, e dando, com certeza, todos os seus contributos para que, na união desses sentimentos, que ele teve como base e recebeu essas bases no lar, ele então consegue auxiliar,
o próximo, consegue entender que é só através do próximo é que conseguiremos, então, compreender os atributos do Pai. Então, com essas bases que o lar nos oferece, do sentimento e do caráter, o homem consegue crescer, evoluir. Vamos ver essa frase de Emmanuel no livro Consolador, na questão 110. Na questão 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E vem a resposta: seria uma regressão à vida dos animais. Seria uma regressão à vida dos animais. Que situação! Vamos aos comentários para reflexão. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. O casamento estabelece a solidariedade fraterna. Esses são comentários de Kardec. Veja bem, é o primeiro ato de progresso. Vamos observar na história que, há um bom tempo atrás, não tinha. Não tinha esses hoje conhecido como casamento. Era muito o que nós denominamos hoje como poligamia. Era muito ali para lá, sem controle, sem equilíbrio, sem sentimento. Era muito animalizado, vamos dizer assim, o relacionamento. A parte sexual, então, sem controle nenhum, porque existia muito o que denominamos hoje como poligamia, existia-se muito e ao natural. Então, quando procedeu na Terra, através das leis, na sociedade humana, o casamento começou, então, o equilíbrio. E o casamento, Kardec nos diz que estabelece a solidariedade fraterna, onde nós começamos, então, através do casamento, das relações humanas, que ficamos solidários com o nosso companheiro, com a nossa companheira, em diversas situações, em diversos momentos. E sentimos uma fraternidade como um irmão, um amigo ali, constante ao nosso lado. Quando Kardec nos diz que esse estabelece a solidariedade fraterna, nos dá a entender que é para sempre, porque sentimos um para com os outros como irmãos. E com isso, nós sentimos a alegria de estarmos ali juntos. Então, por isso que abolir o casamento na sociedade humana, que Kardec questiona, nós estaríamos voltando, como nos diz o Espírito de Verdade, às condições animalizadas. Vida dos animais. Não podemos, temos que dar sequência a este preceito que Kardec nos diz, solidariedade fraterna. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade. E veja bem, quando nós tratamos de infância, o que nós precisamos dar de alimento à infância para que ela cresça forte, feliz, resistente, alegre, com intelecto pronto para abranger o que for preciso? Damos conceitos nobres para que ele cresça com caráter,
com sentimento. É o que Emmanuel nos disse, agora há pouco, comentado. O sentimento e o caráter, para que esta infância da humanidade, se abolir o casamento, né, nós vamos ter que abastecer a essa infância com o sentimento e o caráter, para que ela cresça e seja feliz. E na expressão que nós ouvimos dos espíritos, regressão à vida dos animais, Kardec nos dá condições de exemplos de que tem animais que, mesmo sendo animais, têm uniões constantes. Como exemplo, nós sabemos que as araras, quando se acasalam, é o casal e pronto. Aquela união constante. Para exemplo. Então, se nós continuarmos com o casamento, buscando entender que casamento estabelece solidariedade fraterna e que o casamento nos dá bases para sentimento e caráter, nós vamos ter também os exemplos de continuação, de esclarecimento, de vida, de beleza ao nosso derredor. São notas de Allan Kardec. Vamos ver alguns tipos de uniões matrimoniais quando nós falamos em casamento. Vamos ver que existem 3 tipos de uniões. Primeiro, união de almas gêmeas. Raríssimas situações nós vamos ter de uniões de almas gêmeas. Na verdade, não são almas gêmeas de umas parecidas com as outras, mas, como expressamos agora há pouco, na esfera espiritual, nós vamos ver que espíritos têm que viver e aprender. E nós vamos ver que essa condição de espírito, nós estamos falando da polaridade psíquica, onde as almas gêmeas, cada um espírito, vai crescer, cada um espírito vai entender, vai aprimorar a sua polaridade psíquica. E, como nós estamos vendo sobre o casamento, a união de 2 seres, a nossa irmã Laura, no livro Nosso Lar, nos diz que raríssimas almas gêmeas reencarnam na Terra e nos dão este exemplo de vida ali, bela, plena, feliz, na Terra. E o segundo tipo de almas são as almas afins, também considerado como poucas, porque são espíritos que já estão também naquele, já um certo equilíbrio de polaridade psíquica. E elas realmente, pelas afinidades sempre voltadas para o amor, para o bem, para a caridade, se unem no nosso plano físico, onde nos encontramos, e nos dão os exemplos de vida, para que nós possamos visualizar e buscar, através dos bons exemplos, também agir de maneira semelhante. E a terceira união, ela nos diz que são união de almas em resgates, onde a esmagadora percentagem de ligações de resgates encontram-se no nosso globo terrestre. Nós vamos ver no nosso lar, no capítulo 20, Noções de Lar, da nossa companheira Laura, nos dando este esclarecimento dos 3 tipos de união matrimonial que nós temos no planeta. Falamos a nível de planeta. E nos continua nossa irmã nos esclarecendo.
Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Então, quando nós não conseguimos mais viver com aquele nosso companheiro, com a nossa companheira, e não agimos mais ali naquela camaradagem, que belo trabalho, que casa limpa, cheirosa, que utensílio bem lavado, e ela, por sua vez, dando palavras de benfazejos, de alegria para o homem quando chega em casa após o trabalho, ou mesmo que estando ali os dois no seu dia a dia, isso agrada um e outro. E o gostar de conversar, se vier a perder esse gostar de um conversar com o outro, porque vejamos bem, no momento em que estamos na famosa fases de vida do namoro, noivado, casamento, outros pulam, mas que tem essa fase de conversar um com o outro e sentem-se bem em conversando um com o outro, se isso vier a apagar no casamento, no lar, inicia-se então esse desprendimento do conceito nobre, dessa união nobre que é o casamento. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Então, quando nós falamos ou quando nós ouvimos que dia chato, que dia esquisito, que dia ruim, nós não estamos nem conseguindo valorizar as horas sagradas que a providência divina nos concede do dia. E nós ficamos até indiferente com o nosso companheiro, com a nossa companheira, porque não valoriza nem o momento de estar ali juntos, no mesmo lar, sob o mesmo teto. Então é preciso que nós possamos rever estes valores e aproveitar mais a vida. E aí nos esclarece a nossa irmã Laura. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Então, vimos anteriormente que o homem trabalha na sua condição horizontal, trabalhos íntimos, que ele vai trabalhando, vai conquistando. E a mulher, no seu trabalho íntimo, da polaridade psíquica, que é seguir voos aos céus, a divino, a ternura, ao sentimento. Um não está querendo mais ajudar o outro. Fica um casamento muito volúvel, pronto mesmo para possivelmente se dissolver. Continuamos buscando através no nosso lar, no livro Nosso Lar, no capítulo 20, Noções de Lar, da nossa irmã Laura. Ela vem nos explicar então este vértice e mostra que duas linhas divergentes tentam formar o vértice sublime, onde nessas duas linhas, de vertical e de horizontal, a união. Nesse, vamos falar, ponto vermelho, mas que ela vai se preenchendo cada vez mais com o esclarecimento, com a vivência, com a aceitação da vida, com o entendimento da vida. E busca, então, a complementação do entendimento da polaridade feminino
com a polaridade masculina. Complementação, onde, nas palavras de Mateus, que Jesus nos disse, uma só carne, na verdade, um só sentimento de vida, de alegria, de felicidade, de gostar do mundo, da vida, da condição em que se encontra. E o lar é o local onde se realiza a complementação das polaridades psíquicas que comentamos cada um de nós, buscando nesta complementação na polaridade masculina com a polaridade feminina, para que seja uma só carne. Veja bem, onde o espírito, ao reencarnar, quando já vem neste entendimento das polaridades psíquicas, inteiradas, somadas uma com a outra, e aí ele vem então com esta complementação sadia, bela, nobre, para nos exemplificar. Vamos ver nosso Senhor Jesus, que era meigo, dócil, misericordioso e ao mesmo tempo rígido, com resistência, com sensatez, com severidade. Então, já nos exemplificando, nos mostrando o testemunho do Evangelho na complementação das polaridades psíquicas. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É esta vértice que nós buscamos quando reencarnamos através da convivência no lar. Olha que beleza, olha que providência divina para conosco. Que providência divina para comigo. Me dando um lar com os ensinamentos, com a base de sentimento e caráter para que eu some as polaridades psíquicas minhas, na minha individualidade, buscando cada vez mais esta vértice, o encontro das duas setas, das duas polaridades. O lar é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual, antes que corporalmente. O lar é o processo da estesia espiritual, da sublimação espiritual. Que nós possamos entender e ajudar o nosso irmão a compreender que antes mesmo da união corporal, física, nós devemos nos unirmos espiritualmente nesta polaridade psíquica que vai se somar minha com a do meu próximo, nesta união permanente. E pela providência divina, pela bondade de Deus, no nosso reencarne. E nos explica nossa irmã Laura. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Com todo o coração e com toda a alma. O amor ali no lar, uns para com os outros. Lições sublimes da nossa irmã Laura, no livro Nosso Lar. Questão 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? E nos responde o Espírito de Verdade. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Por que Kardec questionou
essa indissolubilidade absoluta do casamento. Nós vamos ver na história que há um tempo atrás, casais não podiam separar. Tinha que estar ali. Seja no que for, tinha que estar ali. Unidos. Mesmo diante de perturbações que poderiam chegar até desencarnes. Mas tinha que estar ali. E aí então ele questiona se isso é lei humana. E ele então recebe como resposta: é uma lei humana, a indissolubilidade. Por quê? Se nós estamos ali juntos buscando somar as experiências, mas situações nos acontecem por razões minhas, por razões do meu companheiro, da minha companheira, que não dá mais para a convivência juntos. Então, é melhor que separe para que não haja complicações drásticas, piores. E vamos observar que o casamento é a sintonia por afinidade espiritual e não por condições materiais. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo vai separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Tudo que se une por sintonia de amor, de nobreza, de belo, tem laços duradouros. Porém, quando a união por interesse é passageira, porque se encontra sob a influência do egoísmo, as condições se complicam. E é melhor que se separe para evitar piores consequências, tanto no presente quanto no futuro. Há muitos casamentos de provações, como também há muitos casamentos por interesse. E há aqueles casamentos por missão, por nobreza, para nos exemplificar. Há casamentos que são desfeitos para que não aconteçam complicações comprometedoras. Então, se for necessário a separação para evitar sequelas, complicações comprometedoras no futuro, que separemos. Sabemos que se veio a separar e dentro da providência divina, dentro do meu psiquismo, eu precisarei amanhã unir novamente, que eu espere e aguarde a providência divina, porque irei unir novamente, para que as coisas se consertem. Na questão 698, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E vem a resposta: não. E eis que assim vivem, por egoísmo, e os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, o celibato voluntário que tem no sentimento, na intenção, algo relacionado ao egoísmo, ele é contrário às leis de Deus. Ele desagrada a nosso Pai, ao nosso Deus. E aí, vamos ter que responsabilidades comprometidas aí. Vamos ver que muitos irmãos, muitas pessoas que buscam no celibato aquele distanciamento, aquela separação, até mesmo dos seus parentes, dos seus ancestrais,
nós vamos ter um entendimento de que, estando no mundo, o espírito deve, como obrigação, dar pelo menos o que recebeu dos seus ancestrais. Então, se eu opino pelo celibato e nem sequer busco na vida, em vida, agradecer, ajudar, dar o meu contributo àqueles que me ajudaram, que me acudiram, que me deram a vida, eu estou então realmente muito comprometido no que diz respeito à evolução. Porque se eles renunciassem ao casamento, os ancestrais, ele não nasceria, nem teria a oportunidade que agora tem. Então nós devemos este conceito, não dever favor, mas de entendimento, que nós temos como obrigação ajudar aqueles, no mínimo, aqueles mais próximos, que nos ajudaram, porque quando novinho, nem sequer eu tinha condições de alimentar, de andar, então eu tenho que fazer algo por alguém, principalmente nos meus entes queridos. Na questão 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E vem a resposta. Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E nós vamos buscar como reflexão. Tudo no mundo da alma é dirigido pelos sentimentos. Eles é que dão méritos ou deméritos aos seus passos. Tudo no mundo da alma é dirigido pelos sentimentos. Então, os meus sentimentos, aprendemos os sentimentos lá um pouquinho atrás, quando falamos nas bases que o lar nos oferece. Bases de sentimento e caráter, onde eu aprendo no lar a avaliar, valorizar os sentimentos. Sentimento de amor, de ternura, sentimento de perdão, sentimento de obediência, sentimento de caridade uns para com os outros. Então, se o sentimento que eu estou tendo no meu entendimento do que é o celibato, ele é benéfico, então eu vou ter mérito. Porém, se o sentimento tem algum resquício de egoísmo, de orgulho, eu vou me comprometer no que diz respeito ao meu processo evolutivo. O celibato é nobre quando o celibatário se priva da constituição de família para ajudar uma família maior. Então, os espíritos que vêm nessa condição de celibatário e sabe, antes mesmo do seu reencarno, que ele não irá constituir uma família, que ele não irá ter um companheiro, uma companheira, no seu caminhar no processo reencarnatório, porém, ele irá se privar destes conceitos para que ele então possa ter uma condição para ajudar a família maior, que é a humanidade, que é um número de pessoas bem superior ao de uma família, então é de nobreza. Ele é nobre, ele vai receber amparo, ajuda, ele vai se esclarecer cada vez mais nessa oportunidade celibatária, desde que ele contribua nobremente em sua vida.
quando o seu amor cresce de maneira que atinja a humanidade. Então nós vamos ver que no livro Filosofia Espírita de Miramês, ele está nos falando que o que nós temos de conceito, de entendimento, de amor, ele cada vez mais cresce quando nós buscamos atingir esta família maior, esta humanidade. Porque nós estamos tanto dando, doando, quanto recebendo. E quando nós falamos na nobreza de que o Espírito vem reencarnar na Terra sem a constituição da família para ajudar os outros, com certeza, este amor que ele já se encontra será cada vez mais ampliado, abrangente, mais e mais. Vamos ter como reflexão 2 tipos de reencarnação celibatária. Primeira, escolhem voluntariamente, em função de determinadas tarefas, o celibato. Pela condição em que vão ter no plano físico, o espírito direciona a vontade para que ele então seja ali, celibatário. Ele vai ter uma vida de celibato. Nós estamos falando em celibato, Kardec questionou ao Espírito de Verdade sobre o celibato, nós estamos vendo que a doutrina espírita é bem mais abrangente que o celibato popularmente falado religioso. É um celibato abrangente, espiritual. E a segunda condição é os impostos, necessidades de reajustes de delimitações. Então tem espíritos que é imposto mesmo a eles para que tenham uma vida celibatária, sem essas condições deste convívio no lar, de lar, uns com os outros, de vir a contrair um matrimônio. Porque dentro de condições de cada um, pelas necessidades e comprometimentos, eles são impostos a virem reencarnar numa condição celibatária. E Emmanuel nos esclarece que espíritos que vêm na condição de celibatário, eles experimentam inibições diversas. Casos provacionais, inibições físicas, orgânicas, psicológicas, afetivas, bloqueios sociais, características intersociais, inibições emocionais. Então, o espírito que vem na condição de celibato, ele vem com sensibilidade tamanha que vai ter situações em que ele possivelmente virá, até mesmo em condições de fisicamente com restrições, com delimitações, principalmente também nas orgânicas, nas afetivas, nas psicológicas. Temos que pular para dar tempo ao nosso estudo. E Emmanuel nos esclarece que não quer dizer que o espírito celibatário é mais evoluído que os outros, e sim porque há tarefas que o tipo de tarefa é incompatível com o matrimônio. Vejamos nosso querido Chico Xavier se constituísse uma família. Como é que ele iria exercer o papel que exerceu para a humanidade se ele tivesse que dar respostas à sua companheira, ao seu filho? Caso ele tenha se contraído um matrimônio e viesse a ter filhos. Então, é mais viável ele, vir nesse sistema, regime celibatário. Vamos ver outro exemplo, nosso querido Divaldo Franco. Como vai ter uma constituição de família se ele viaja de países a países fazendo as palestras, os ensinamentos, divulgando a doutrina espírita?
Mas vamos ver que muitos podem. Vamos ver nossa querida irmã Madre Teresa, irmã Dulce, que vem numa condição de celibatárias, porque a família universal, para que eles possam dar ênfase à família universal, vem na condição de celibatária. E todos esses sentimentos que Emmanuel nos coloca, nessas condições intersociais, inibições, eles têm também os seus sentimentos, porém, conseguem canalizar para o lado nobre da vida. Vamos encontrar no livro Vida e Sexo, no capítulo 23, Emmanuel nos falando. E continua na nossa querida Joana de Ângeles, no livro Viver e Amar, no capítulo intitulado Karma de Solidão, explicando, detalhando para nós que as condições de vida celibatária, ela nos mostra inibições emocionais, frigidez feminina, impotência masculina, inconsciência culpada. Muitos irmãos celibatários, eles tentam buscar a relação de matrimônio, iniciam até um processo, mas depois se voltam numa condição privada entre si, em si, porque inconscientemente não consegue mais, no momento reencarnatório, essa união, porque tem medo de errar de novo. E aí acaba nessa condição de celibatário, eles buscam essa isolação. E Emmanuel continua nos esclarecendo. Os espíritos celibatários não são almas insensíveis ao afeto, não são almas insensíveis ao desejo. Estão no corpo de carne, estão ali, encarnados junto conosco. Não são insensíveis ao libido, à emoção. Pelo contrário, são muito mais sensíveis e, por viverem neste regime de abstinência, correm muito mais risco do que outras pessoas. Vivem uma fome afetiva e transformando esta fome afetiva na labareda do ideal. Então, espíritos celibatários de nobreza conseguem transformar essas necessidades físicas, humanas que estamos tendo, que temos, cima e eu estou insegura aqui com a escada, numa condição de labareda do ideal, no seu foco de ideal, de ajudar o próximo. E continua nos explicando, Emmanuel. Graças a esta carência e até determinadas angústias porque passam, que são sublimadas no afeto da fraternidade universal, na solidariedade humana, eles crescem, eles evoluem, eles aceleram seu progresso. Conseguem converter a energia criadora do sexo em energia de resistência, energia de força física. Vamos ver no livro Vida e Sexo, né? No capítulo 23, Emmanuel nos falando, através de Chico Xavier. Aí nós observamos a nossa irmã Dulce, a nossa irmã Teresa, nosso irmão Chico, né? Franzino, parece fracote, mas vale ver a resistência que eles tinham. Praticamente não dormiam e conseguiam fazer o que fizeram. E para concluir, Emmanuel nos disse, porque celibato mexe muito conosco. Celibato, casamento, vida sexual, divórcio e todas essas expressões são assuntos particulares da consciência de cada um e que ninguém tem o direito de dizer o que a pessoa deve fazer e nem se intrometer, porque são assuntos do espírito, de seu coração, e cada coração deve eleger o que acha de melhor para si mesmo. Assim, então, nós concluímos nas palavras de Emmanuel a nossa reflexão de hoje. Obrigado.